Sejam todos de verdade, de coração, muito bem-vindos. Seja muito bem-vinda. Quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026, nosso primeiro encontro de 2026, o segundo da nossa série. E eu vou já começar. Normalmente a gente deixa a novidade para o final, né? Eu já vou falar da novidade no começo. E eu até disse lá no grupo, né? Se você está assistindo aqui gravado e não participa, na descrição tem um grupo que eu vou falar muito desse grupo aqui no meio do nosso encontro, que é o grupo da jornada da primeira liderança na logística. Então, se você está começando a assistir esse vídeo, antes que você finalize, eu já te digo que na descrição tem um link para você participar desse grupo. E a novidade que eu quero falar para vocês hoje é que eu não vou... Fica tranquilo que não é venda de curso. A novidade é a seguinte: está definido que esse nosso encontro ele vai passar a ser, a partir de hoje, 15 de janeiro, todas as quintas-feiras, 8 da noite. Então, toda quinta-feira, você já grava na agenda aí, quinta-feira não posso, eu tenho compromisso. Quinta-feira, 8 da noite, toda semana, a gente vai estar aqui falando de liderança. Ponto. Tá definido. E aí, qual é o ponto? Vai ter quinta-feira que eu não vou poder, já adianto. Vou estar em viagem, vou estar em consultoria, vou estar em alguma situação. E aí a gente vai comunicar previamente no grupo, e aí vai ter um gestor aqui conduzindo. Então, de cara, o que eu já convido você, já alinho com você, para você se programar, é que a partir desse encontro, de 15 de janeiro de 2026, todas as quintas-feiras, a gente vai ter esse encontro aqui. Tarcísio, qual é o objetivo? Esse que a gente está fazendo no dia 15 de janeiro é o segundo, e o primeiro a gente fez no dia 11 de novembro. É muito tempo, a gente está falando 64 dias depois, aproximado aí, calculando grosseiramente e rapidamente. 11 para 15, 4 com 2 meses, 64 dias, aproximadamente. E talvez 65, porque teve um mês que é 31, que é dezembro. Então, são 65 dias de distância de uma edição para o outro. Não vai agregar, não vai entregar, não vai contribuir para ninguém. A gente vai fazer, a gente vai conseguir isso se a gente fizer de uma forma consistente, de uma coisa frequente. Aí sim, a gente consegue, de ponta a ponta, estar contribuindo com a mudança de liderança, com a melhoria na liderança das pessoas que fazem esse universo da logística acontecer, tá? Essa é a logo largada que eu queria falar, né? Então, reforço, se você está vendo isso aqui gravado, acesse o link que está na descrição, que vai acompanhar. Nem tudo acontece aqui, muita coisa acontece lá no grupo, né? O grupo meio que vai dar uma turbinada agora depois dessa masterclass, que aí a gente está falando aqui, quem está lá no grupo ainda não está sabendo, e aí depois a gente vai voltar lá para o grupo para informar isso, e aí sim a gente vai começar a fazer o espaço, o grupo ser um espaço muito produtivo para a gente ir debatendo também sobre liderança, tá? E assim, gente, eu tenho percebido que não tem para onde correr. Tem dois tipos de profissionais na logística, os que já são líderes e os que um dia vão ser, né? Ou que está se preparando para ser. Então, é importante aprender WMS, não tenha dúvida, indicador, não tenha dúvida, tem muito controle de estoque, lead time, um monte de coisa, gestor de custo, mas a gente primeiro precisa desenvolver a liderança, senão a gente também não faz mais nada. E aí, dentro dessa linha, eu trouxe hoje 6 erros que são bastante comuns, para quem está começando. Então, quando você vê lá a jornada da primeira liderança na logística, qual é a palavra-chave? Liderança, né? Não. A palavra-chave é a primeira. Jornada da primeira liderança da logística. Quando tem lá a palavra primeira, está querendo dizer quem está começando. Aí, quem já é veterano e já é bastante experiente aqui, vai dizer assim, não, mas eu já lidero há 10 anos. Cara, parabéns se você está aqui interessado no tema, entendeu? Mas o foco, é sempre muito bem-vindo, porque você está querendo se atualizar, se aperfeiçoar. Mas o nosso foco, de fato, é ajudar quem está começando. Gente, tem alguém com o microfone aberto, eu não estou conseguindo visualizar quem é. 46, passamos desse primeiro tempo. Eita, olha o gol aí. Luiz Gustavo. Consegui desativar. Tem alguém assistindo o jogo e assistindo aqui a nossa jornada bacana. Saiu um gol aí, depois você avisa, brincadeira. Mas aí eu consegui agora o microfone. Bom, continuando. Então, esse é o nosso foco, tá?
E aí, considerando que o nosso foco é esse, quem está começando na logística, aí eu vou... a gente falou no vídeo anterior, no vídeo, para quem está assistindo gravado, né? No nosso encontro anterior, a gente falou sobre, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre mudança de mentalidade. Por que a gente falou de mudança de mentalidade? E aí vale a pena depois você assistir o outro vídeo lá. Ou se quiser, no final, a gente abre para perguntas e vai interagindo aqui, tirando dúvidas. Qual é o ponto? Você, quando assume uma primeira liderança, você vem para dentro dessa operação ainda, dessa liderança ainda com a operação transpirando. Então, você ainda é muito executor. Então, na primeira masterclass, no primeiro encontro da gente, no longe 11 de novembro, a gente falou sobre mudança de mentalidade de operacional para um cargo de liderança, um cargo estratégico. E aí, nesse segundo encontro, a gente vai falar sobre esses 6 erros. E aí, para não estender muito, né, eu já quero começar a falar sobre esses 6 erros. E qual é o combinado que eu quero fazer com vocês? Surgiu uma dúvida, isso aqui não é palestra, não é aula. Apesar de ter lá masterclass, eu sempre chamo de encontro. E foi assim que a gente fez o anterior. A gente... eu quero falar, abre o microfone, faz Tarcísio, eu digo, opa, já entra, já dá opinião. Não é um aulão aqui para eu ficar falando e depois vocês tirarem dúvida, não, a qualquer momento. No final tem um espaço que a gente encerra o conteúdo da tela, abre todas as telas, né? Desculpa a redundância, abre todas as imagens aí e vai debater com o conteúdo já finalizado. Mas a hora que vocês quiserem falar, fique à vontade para interromper, não tem problema nenhum, tá? Primeiro erro que eu vejo e que, em certo modo, eu tive, querer fazer tudo sozinho. Por quê? Porque é muito comum em operação a liderança em função da pressão. Aí vamos saber lá, cada um vai ter seu motivo, né? O seu perfil. Querer fazer tudo só. Ou seja, o líder é acostumado a ser executor, né? Lembra que a gente falou mudança de mentalidade? Então, o primeiro erro é querer fazer tudo só. E é qual o erro? O líder que começou, que é um novo líder, ele é acostumado a ser um executor, porque até pouquíssimo tempo atrás eu estava lá como talvez um analista, talvez um conferente, talvez um empilhador, e agora eu estou com um cargo de liderança. É desconfortável. Por quê? Porque é novo. Entendeu? É um desafio novo, é uma responsabilidade nova. Então, qual é a minha zona de conforto? O que eu fazia antes. E o que é que eu fazia antes? Operacional. Então, é muito comum ver líder que não senta na frente do computador para ver número, a gente vai falar mais sobre isso. Não senta na frente do computador para ver produtividade. Não senta na frente do computador para ver custo. Não vê performance da operação como geral. Lead time de pedido. Por quê? Porque ele está lá ralando, suando, rasgando a camisa, pegando no pesado. Então, quem nunca foi líder e carregou um caminhão, eu aviso que já você passa por isso. Porque na hora do vamos ver, vamos para cima, não tem isso não. Eu cansei de pegar a vassoura para varrer CD em fim de operação e deixar tudo limpinho, sem problema nenhum. Olha aqui, ó, tá as 2 mãos aqui, não caiu nenhuma. Normal, tá tudo certo. Agora, de uma forma pontual. Eu não posso ser o cara que fica responsável por todo dia varrer o depósito quando terminar a operação, e eu no cargo de liderança. Estou dando exemplo, talvez até extremo, tá, gente? Mas onde é que eu estou querendo chegar? Um erro primário e que a gente não percebe, porque a gente está transpirando a operação, é querer fazer tudo sozinho, continuar pegando no pesado. E aí isso vai se desmembrar em diversas outras formas, tá? E aí como é que a gente evita isso? Não é fácil. É simples aqui, quando aparece aqui no slide é batata, é rapidinho, é simples. Mas não é fácil de fazer. O entendimento é simples, mas não é fácil de fazer. Delegar atividades, principalmente operacionais, acompanhar as atividades do pessoal com checklist, não tem que tarefa, né? Tarefa, atividade, e reuniões rápidas, focando em direcionar e desenvolver as pessoas. Gente, essas 2 últimas palavras aqui, ó, desenvolver pessoas. Quando a gente fala em desenvolver pessoas, eu vou dizer uma coisa para vocês, de coração. Não era desde sempre. Não era desde sempre. Boas-vindas aí para quem chegou agora, também nem complementando aí.
Chegaram algumas pessoas agora, outras saíram, aí volta, depois sai, depois volta, mas tiveram algumas pessoas que chegaram agora. Boa noite aí, sejam bem-vindos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não desde sempre, não no começo, né, isso eu passei com o tempo. Quem já trabalhou comigo, e tem gente aqui que eu estou vendo que já trabalhou comigo, o que é que normalmente eu fazia? Quando eu recebia uma promoção, voltei, pessoal, não sei se vocês ouviram, vai passar um trator aqui do meu lado. Não foi um trator, não. Voltando, pessoal, voltando. Desculpa, de verdade, mas foi menos de um minuto. Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? A gente, sempre que eu assumi equipe, sabe qual era a primeira coisa? Talvez vocês se espantem. Outra pessoa chegando aqui, que também trabalhou comigo. Fala, Rafa Félix. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E aí, o que é que acontece? Quase sempre, como eu estava falando, acho que da metade da minha experiência para frente, quando eu assumi uma equipe, talvez isso espante vocês. Sabe qual era uma das primeiras coisas que eu observava quando eu assumi uma equipe? Quem poderia me substituir? Isso é absurdo, isso é louco. Isso é louco. Para algumas pessoas isso é impensável. Para algumas pessoas isso não, assim, não tem sentido não. Porque é o famoso o medo de perder a bolacha, né? Para quem não sabe do que é o popular, é basicamente a pessoa ter medo de ser substituída por alguém. Ponto. E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa é uma das maiores burrices que um líder pode cometer. Sempre que eu assumia uma equipe, vamos lá, eu comecei a liderar em 2008, certo? Minha primeira liderança efetiva, assim, processo seletivo, com equipe grande e tal, processo seletivo inclusive interno. Isso foi em 2008, tá? Florart, minha primeira experiência, gigante, distribuidor, importa da China, distribui no Brasil inteiro, aqui do Recife. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, de 2008, quando eu assumi, eu acho que uns 6, 8 anos para frente, sempre que eu assumi, 2008 eu não fazia isso ainda não, tá? Inexperiente total. Depois eu comecei a me ligar. Sempre que eu assumi uma equipe, eu observava dentro da equipe quem é que poderia me substituir. Gente, isso não é medo de perder o seu posto. Dificilmente alguém perde a sua função para um subordinado assim do nada. Não, dificilmente. Se alguém tentar derrubar o tapete da pessoa cai antes, porque isso fica notório, se percebe. Não é tão simples assim, não. Pode acontecer, claro, pode. Mas aí o líder tem que ter dado muito mole para perder assim do nada. Mas, no geral, qual é a sacada, qual é a inteligência? Aqui, ó. Como evitar as 2 últimas palavras? Desenvolver pessoas. Cara, toda empresa, vocês devem concordar comigo, a imensa maioria das empresas que eu passei, eu escutava assim, ó, isso aqui não é uma empresa, por exemplo, a que eu falei, né, de flores. Isso aqui não é uma empresa de vender flores, não, é uma empresa de reunião. Aí depois foi para material de construção. Não, isso aqui não é empresa de material de construção, não, é uma empresa de reunião. Depois eu fui para a indústria de alimentos. Isso aqui não é de vender alimento, não, é uma empresa de reunião. É reunião até dizer basta. E sabe o tipo de empresa que mais faz a reunião? Acho que mais está crescendo. E faz a reunião para poder alinhar esse crescimento. Onde é que isso, eu estou querendo chegar? O que é que isso tem a ver com liderança? Isso tem a ver que você vai estar muito ausente da operação. Então, se você, na condição de líder, está ausente da operação, quem está lá? Essa é a pessoa que você identificou que pode ficar no teu lugar no futuro. E vamos lá, outro motivo para você desenvolver pessoas e pensar sempre em ter alguém no teu lugar. Você vai ficar realmente no lugar que você está pro resto da vida. Você não quer mais ser promovido. Tá bom ali, vou ficar, não quero ir mais para canto nenhum. Tá bom, aí não tem o que fazer não. Aí cuidado mesmo para desenvolver ninguém, que vai perder tua bolacha e ir embora, né? Aí beleza, tá bom. Mas quem é aqui que quer estar num cargo que vai passar mais 10 anos naquele cargo ou 15 anos naquele cargo?
Dificilmente. Até acontece, tá? E tá tudo bem, a pessoa tá feliz, vida que segue, não é fim do mundo, não. Mas não é a maioria. Não é, inclusive, a razão de você estar aqui. Provavelmente você está aqui para se aperfeiçoar e continuar crescendo. Tenho certeza que é 99%. Agora, se você tem essa mentalidade para isso, mas não tem mentalidade para formar alguém para ficar no teu lugar. Eu já tive situações de ver que uma pessoa não foi promovida, caso real, eu só não posso detalhar muito aqui, porque fica fácil saber de onde, talvez até de quem eu estou falando. Mas tive situações de eu ter uma vaga na minha equipe, eu queria trazer uma pessoa para essa minha equipe, e a líder dessa pessoa, a liderança dessa pessoa disse, não vou, porque senão você quebra minhas pernas. Ela disse, tá, eu quebro suas pernas, mas você quebra as pernas da pessoa, né? Porque você não quer liberar ela para mim, e vai ser bom para ela, ela vai crescer. Então, talvez essa pessoa que não veio também tenha sido culpada, porque não desenvolveu alguém para que, quando surgisse a oportunidade para ela dizer, não, tem que me substitua, eu vou embora e tem uma pessoa para o meu lugar. Foi ruim, porque o gestor dessa pessoa farrapou, foi um erro primário, você não pode tolher o crescimento de uma pessoa assim, mas a pessoa não tinha essa visão de dizer, vou formar alguém para o meu lugar, porque surgindo uma oportunidade eu vou embora. Então a gente pode sair da empresa, só para fechar esse tópico, a gente pode sair da empresa por 3 motivos, gente. Demitido, pedindo demissão ou promovido. Exceto o demitido, todos os 2 cenários são bem positivos para a pessoa. O que você pede para ir embora, se você tem uma pessoa para o seu lugar, seu gestor vai ficar, dizer, beleza, cara, vai lá, paciência, não consigo cobrir a proposta, você vai embora, mas eu tenho a pessoa para o seu lugar. É o teu nome, cara, tu vai embora, mas tu deixa a porta aberta, tu fez um bom trabalho. Né? E a outra forma é promovido. Pode ser que você não consiga ser promovido, porque não tem uma pessoa para o teu lugar. E eu já participei de cenário, que não foi esse caso que eu falei, de a gente dizer, não, vamos segurar mais um pouquinho, porque não tem ninguém para o lugar dessa pessoa agora. E aí a gente correu atrás, conseguiu depois promover essa pessoa e a operação andou. Então, assim, além de querer fazer tudo sozinho, esqueça essa ideia. Se amanhã você puder olhar na sua equipe, observe quem pode ficar no meu lugar. Faça isso urgente. E não alise, não. Eu vou perder, mas não perde, não. Não perde, não. Agora, é uma trajetória, não é, identifiquei, beleza, terça-feira, né? Não, amanhã é sexta. Na data que a gente está gravando aqui, quinta-feira. Sexta-feira identifiquei, pronto, segunda essa pessoa pode ficar no meu lugar. Isso é um processo muito lento. Isso é um processo de formação. Então, para quem chegou depois, a gente falou aquilo de cara. Normalmente a gente deixa a novidade para o final, né? Só que a novidade no final é quando a galera quer vender curso. Essa é a verdade. E eu disse a novidade logo no começo. Nosso encontro agora tem data e hora marcada. Toda quinta-feira a gente vai estar aqui falando sobre liderança. Tende a, em algum momento, eu não participar, mas vai ter algum gestor, alguém, ou alguém que está aqui agora, a gente seleciona aí, vem para cá e conta, a gente define o tema, compartilha lá no grupo, no dia que eu não puder, mas à noite, na imensa maioria das vezes eu posso, onde eu tiver, né? E aí a gente vai estar falando toda quinta-feira, 8 horas da noite, sobre liderança, beleza? Deixando aí alinhado com quem chegou depois, toda quinta-feira. Então, fechando aqui, gente, esse primeiro erro, cara, esse é assunto para... Minha programação aqui é 1 hora, tá? Mas esse assunto para a gente ir embora a 2, 3 horas de conteúdo. Mas fechando aqui, é muito comum no começo da liderança querer fazer tudo sozinho. Além de querer fazer tudo sozinho, você deixa de formar uma pessoa para o seu lugar. Então, delegue atividades, tarefas operacionais. Cara, não fica preso com coisa operacional. Faz, mostra, monitora e recua. Sai de cima, deixa o cara fazer. Acompanhe se está sendo feito o que tem que ser feito com checklist, principalmente para atividade administrativa. Seu supervisor, como é que está teu time administrativo? Está fazendo o que tem que ser feito? Muitas vezes você chega para um assistente, conseguiu, cara, putz, velho, não deu tempo não. Pô, o cara não tem noção do que é prioridade. Né? E reuniões rápidas de abertura de turma, é um negócio que tem muita empresa que ainda não faz, mas como também já tem várias outras que fazem. Mas quando você faz reunião rápida de abertura de turno, por exemplo, a gente estava agora no começo aqui do nosso encontro, tinha alguém assistindo o jogo, né? O áudio estava aberto, a gente escutando aí o futebol. O que é que o treinador faz quando acaba o primeiro tempo? Reunião. Fala reunião, pô, galera, vê só, vocês estão ligados? Não, pô, tem um cara saindo aqui muito pela direita, tá frouxa a marcação. Ninguém está marcando o cara aqui pela direita, vocês têm que ficar ligados nisso. Então, normalmente, na logística, a gente faz a reunião no começo da operação, né? Se for preciso, pô, faz na volta.
do intervalo. Reúne a galera, vocês não estão ligados nisso aqui, a prioridade dos pedidos são essas, esses aqui deixam, então tem que fazer reunião rápida. Agora, a palavra rápida tem que ser levada a sério. Eu já participei de reunião de abertura de turno e passou 45 minutos. Né? Aí não perde o sentido. Tudo certo aqui, tudo dominado. Nada, Anderson Duarte, fica tranquilo, pô. Fica tranquilo. Desculpa, foi um erro meu futebol, mas estou aqui ouvindo e vendo. Eu não sabia nem quem tinha sido, tá? Mas aproveitando aí, você ter deixado o microfone aberto, me ajudou a fazer uma analogia aqui. Então, nada se perde, tá tudo certo. Me ajudando aqui a fazer uma analogia em função do seu áudio aberto aí, tá tudo certo. E logística é isso mesmo, pô, olho no padre, outro na missa. Tira o áudio do futebol, fica olhando lá se tiver um gol, tu vê, mas o conteúdo tu tá ouvindo daqui, tá tudo certo, tamo junto. Bom, tudo certo aqui, até aqui, gente, sobre esse erro, querer fazer tudo sozinho. Se alguém quiser falar no microfone, esse negócio de ficar falando assim, aí o cara pensa que tá sozinho, tem ninguém, tô ilhado, meu Deus, que solidão, que tristeza na minha vida, não tem ninguém comigo. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Bom, enquanto isso, vamos embora para o segundo. Segundo erro, e gente chegando, Davidson Silva. Pelo jeito, não vamos quebrar o recorde, ó. Não vamos quebrar o recorde da primeira edição. A primeira edição foram 31 pessoas. Mas eu acredito que com a periodicidade desse encontro semanal, acho que pô, a gente fez o último em novembro. Quem estava lá em novembro terminou dispersando, nem se ligou e terminou que nem veio. Mas agora em a gente fazer esse encontro, né? Ó, eu falando, a galera chegando. Eu acredito que fazendo toda semana, como a gente vai fazer a partir de agora, tende a galera vir mais, o pessoal vir mais, o logístico está mais aqui, porque aí vai ter sim uma consistência. Esse negócio de fazer 11 de novembro, depois 16 de 15 de janeiro, está pedindo para que a turma realmente não venha, beleza? Dito isto, vamos para o segundo erro. Boas-vindas aí a quem chegou agora, tá? Vamos para o segundo erro. É isso aí, ó. Com medo, porque nunca liderou, o que é mais fácil? Tentar agradar todo mundo. Né? Então, querer ser amigo de todo mundo. Isso aí é um erro bastante comum que a gente identifica para quem está começando a liderar. E é qual o ponto? Para ser aceito, a liderança evita fazer o quê? Aperto. Evita cobrar. Fecha os olhos, que na verdade não fecha, né? Está vendo. Né? Então, fecha os olhos e para alguns erros e tenta agradar todo mundo e, cara, isso aí vai ter prazo de validade, tá? O que é que eu sempre digo? O líder que está começando, ele tem alguém junto dele, observando, dando feedback. No mundo ideal. No mundo ideal. O ideal é que, por exemplo, vamos para a prática aqui. Eu sou analista. E aí eu tenho um coordenador. E aí esse coordenador me promove para encarregado, certo? Alguns lugares supervisor é acima de coordenador, em outros lugares coordenador é acima de supervisor, então vou usar o termo encarregado, tá? Normalmente, no geral, o encarregado está abaixo dos dois. Então, eu tenho meu coordenador, eu sou analista, eu sou promovido para encarregado. Então, se eu saio da função de analista para encarregado, eu vou ter que ter suporte de quem? Do meu coordenador e do RH, concordo? A minha primeira escola foi assim, foi maravilhosa nesse sentido, e foi o caso real comigo. Então, tive muito suporte da minha liderança imediata, muito suporte. Mas suporte assim do tipo, Mago, sempre fui chamado Mago. Mago, tu é doido, Mago, isso aqui tá errado, ou seja, leva na coxa, e faz parte, é assim que se desenvolve. E o RH aplicando as ferramentas. Então, voltando para o exemplo que eu estava dando, se eu sou analista, o meu coordenador me promove para encarregado, esse meu coordenador tem que me dar suporte, beleza? Mas não conto com isso não. Pode ser que não aconteça. Pode ser que teu coordenador te largue, e acontece pra caramba, e tu vai na sorte. Então, dentro disso, ou seja, o que vai na sorte? Não tem feedback se você está indo bem, se está indo certo, se está indo bem, se está indo errado. Né? E aí só vem o que? A cobrança ou depois a demissão, porque não deu certo. Né? Mas feedback para saber se estava no caminho certo ou não, não tem. Então, qual é o ponto que eu alerto aqui? Cara, tem que ser justo, tem que ser equilibrado, tem que ser correto, tem que ser o processo.
Então, não pode fechar os olhos para algumas coisas, porque dentro de um time, quando tem a oportunidade de corrigir alguém e não corrigir, sabe o que acontece? Perde o restante do time. Nas mais variadas formas. Nas mais variadas formas. Exemplo, alguém faltando muito. Exemplo, alguém chegando atrasado muito. Exemplo, alguém muito no celular. Estou falando operacional para ficar prático, tá? Alguém muito no celular e o outro... Alguém fazendo 100 separações, 100 apanhos por hora, o outro fazendo 40. Então, e o líder não faz nada. E todo mês o cara faz de média de 40 e o time todo faz média de 100. E a meta talvez seja 110, então aquele que está fazendo 40 está puxando a meta para baixo. Então, e aí que aquele não faz, não aperta quem tem que apertar. Ou por atraso, ou por celular, ou por produtividade baixa, ou por falta, ou por motivo que seja. Ou por muita brincadeira, ou por muito... Quem não sabe o que é na logística a famosa voada, né? Não é porque o cara voa muito. Então, tem que apertar. Tem que apertar. E aí, qual é o erro? Não aperta. Para ser aceito, para ser aprovado, o que é mais fácil? Amigo de todo mundo. Se for o caso de alguém aqui de ter feito, não se ofenda, tá? Mas eu já vi situações em que foram pagas grades de cerveja para o time no fim de semana. Cara, dependendo do contexto, eu sou extremamente a favor do negócio desse. Só que o contexto que eu acompanhei e que chegou para mim não foi dos melhores. Exemplo, que é o exemplo, porra, puta desafio, no semestre, não é no mês não, no semestre, e a gente conseguiu atingir. Cara, eu sou totalmente a favor. Pega um clube aí, vamos pro seu site, uma grada minha, vamos lá, uma grada minha, quando eu digo assim, eu, líder, né, da equipe, uma grada minha, cada um bota tanto, vamos fazer, se não for uma coisa da empresa. E aí, nesse caso que eu estou falando, do líder ter feito o que fez, não foi um caso da empresa, foi um caso dele mesmo. Não tem crime. Agora, isso é um perigo. Onde é que eu estou querendo chegar? Tentar agradar todo mundo e não apertar quem tem que ser apertado, ou quando tiver que ser apertado, talvez o time todo. Eu estou indo muito direcionado para alguém, né? Pelos exemplos que eu dei. Mas muitas vezes você tem que apertar o time todo. Exemplo, o nível de avaria está estourando todo mês, só para aumentar. Cara, não tem o que fazer. Pau. Quando eu digo pau, não é bater em ninguém, não. É aperto, é cobrança, é mostrar número, é fazer reunião. É dizer, ó, galera, vocês não estão vendo não, por que está acontecendo? Puxa o ranking lá, quando chega lá primeiro, quem é que mais avaria na operação? Tarcísio, meu filho. Vem cá, você sabia que você é o primeiro agora, nesse caso aí você chama Tarcísio sozinho, né? Aí entra a questão do feedback, a gente vai falar aqui, mas é sucinto. A gente vai ter abordagem aqui falando sobre feedback com mais tranquilidade. Né? Galera, não tem a quantidade de pessoas que tinha aqui da outra vez, mas eu estou achando impressionante que a quantidade se mantém. Sai um ou outro, né? Mas não é aquele negócio assim de entrar 40 pessoas e sair e ficar assim. Aparentemente, quem entrou ficou, e para mim isso é o melhor feedback. Então, falando em feedback, né? Pode ser que você precise apertar o time todo, entendeu? Então, aperta o time todo. Não, preciso conversar com o Tarcísio individualmente, porque eu puxo o ranking toda vez que o Tarcísio está em último. Chama o Tarcísio e dá um feedback sozinho com ele na sala, ou no canto de rua, mas aperta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito comum os dois extremos. Ou um chefe, olha a expressão, ou um chefe bem carrasco, você olha e você já se assusta, ou o cara muito paizão. Se eu disser a você, se você me perguntaria, pelo que eu vi aqui, eu tenho 2 pessoas que trabalharam aqui comigo, eu acho que tem mais. Mas pelo que eu me lembro aqui das pessoas entrando e eu aprovando, tem 2 pessoas aqui que trabalham para mim. Pelo amor de Deus, nunca fui empresário. Comigo. E aí o que acontece? Se me perguntar dos extremos, eu estou mais próximo de qual, eu não vou ficar em cima do muro, não. Chefe, carrasco, acosto, insuportável, pressão, ou o líder paizão, o parceirão, o brodão, ou seja, nenhum dos dois é ideal, tá? Tem que ter o equilíbrio. Nenhum dos dois é ideal. Eu não estou dizendo que aqui porque esse carrasco é ruim, esse paizão aqui é bom, não. O paizão também é BO do caramba, se não tiver um equilíbrio. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho, não vou ficar em cima do muro. Eu sempre fui mais paizão. A gente está falando aqui de erro, né? Estamos falando de erro. Então, eu não estou dizendo que eu errei em ser paizão. É meu perfil. Se eu liderar mais 15 anos, vai ser do mesmo jeito. Ponto. Não vai mudar. E eu recebi feedback de gestores meus de espírito, eu preciso apertar mais. Eu disse, meu irmão,
É perfil. O meu perfil é isso. Agora, qual é o alerta? E isso eu aprendi. Tem que dosar. Por quê? Eu não posso, por exemplo, aqui tem 16 pessoas, eu e mais 15. Eu não posso ser o mesmo Tarcísio para os 15. Eu não posso, não, cara, eu não posso. Eu preciso conduzir fulano de um jeito, Beltrano de outro. E isso não é fácil, isso é com o tempo. Se eu for o mesmo para todo mundo, ferrou. O que é que eu estou querendo dizer? Pô, eu tenho um cara que é o meu melhor em tudo, o cara que é proativo, o cara que está sempre sugerindo, o cara que tem iniciativa, eu vou tratar esse cara do mesmo jeito que eu vou tratar um cara que falta pra caramba, chega atrasado, não contribui, produtividade lá embaixo, você delega alguma coisa ranzinza. Esse aqui tende a ver Tarcísio muito paizão, às vezes até amigo. Por quê? Porque, bicho, eu já entendi que o cara tem um nível de maturidade, um nível de condução, que o cara vai ser tratado igual para igual aqui. Agora, o cara que confundiu, que viu que Tarcísio é paizão, estou dando exemplo, tá, gente? Para vocês entenderem isso e ver onde é que vocês precisam melhorar. Agora, pô, Tarcísio é paizão, Tarcísio não grita, vou me aproveitar disso. Cara, tá muito ruim. Porque com o tempo a gente percebe muito rápido. E eu não vou mudar meu estilo e passar a ser carrasca, porque não é meu perfil. Então, você vai obedecer ao seu perfil, mas você precisa ver se você está muito aqui em cima ou se você está muito aqui embaixo, porque o ideal é o equilíbrio. E o que eu acredito é que o equilíbrio é ser justo. Na hora que tiver que apertar, pau, e entenda que não é agressividade, não. É intensidade na solução do problema. Tem que resolver o negócio, vamos para cima, vamos resolver. O cara já entendeu, o cara está num nível diferente, trata esse cara diferente, pô. Olha, gente, tem diversas pessoas que eu trabalhei, que a gente, e foi subordinado meu, que a forma de tratar, bicho, era exatamente igual, pô. Exatamente igual. Por quê? Porque o cara estava num nível de maturidade diferente. Então, meu irmão, o interesse que tu tem é o que eu tenho. Cara, vamos trabalhar, vamos ser felizes. E quando estava errado, a gente corrige e a vida que sai. Então, dosa isso. Porque, cara, querer ser amigo de todo mundo é um perigo, beleza? E também ser carrasco tá ruim. Esse tende a dar mais ruim do que ser paisano, beleza? Mas os dois extremos nunca é bom. Tem que buscar o equilíbrio, tá? E aí, como é que evita? Seja próximo e humano, mas mantenha limites claros. Reconheça boas entregas e cobre com justiça. Não precisa mais nada. Eu, na verdade, falei antes do slide mostrar. Eu vou ter mostrado o slide falado, mas eu falei antes do slide vir. Então, é exatamente isso, cara. Tem que ser justo, tem que ser equilibrado, tem que ser limite. Entendeu? A palavra é limite. O limite e a forma de como eu vou tratar cada um, é cada um que vai dizer, cara, não sou eu, não. Quem vai dizer a forma que eu vou tratar cada um, e tem gente que me odeia, tá? Tem gente que quer ver os... É pesado que eu vou dizer. O capeta, mas não quer me ver. Cara, é o mesmo Tarcísio. Que doideira. Enquanto tem gente que me vê, porra, a gente faz uma festa quando se encontra. Então, assim, a culpa não é minha, pô, a culpa é do cara que tava num patamar de carreira diferente e agiu diferente. O Tarcísio é o mesmo. É o mesmo Tarcísio. Então, qual é o exemplo? Eu estou falando muito aqui de mim, é óbvio, não vou falar de Donald Trump nem do presidente da China, mas é o equilíbrio. O caminho é o equilíbrio, beleza? Então, seja próximo. O que é próximo? Porra, vocês sabem o que é que os caras fazem? Você já pegou um mapa de separação para separar? Você já pegou uma via para receber um container, um caminhão? Você já fez uma conferência de um carregamento sendo feito? Entendeu? Eu estava numa operação recentemente, no terceiro turno, a primeira coisa que eu peguei foi o coletor e disse, me dá, o mapa é meu. Vamos separar. E depois eu terminei tendo que me policiar, porque eu separei até demais, o pau cantando, e depois só das coletor e vai ver o resto da operação. Mas eu fui lá e vi como é que funciona o negócio. Agora eu poderia cobrar. Então, ser próximo é isso. Entendeu? Tá próximo lá, se precisar fazer, faz. Agora, cuidado, não pode ser sempre. E eu cometi esse erro. Já tive situações de eu ficar dentro da operação muito tempo e perder a visão do restante, tá? Mas é aquela coisa, né? A gente vai aprendendo. E não tem como perder a mão com isso. Primeiro se estabelece uma relação de respeito, depois vem o resto. E o que é o respeito? O limite de cada um. O limite de cada um. Mas aí a gente já falou bem sobre isso, beleza? Pessoal, alguém quer abrir o microfone, quer fazer alguma pergunta? Eu tenho que eu bebo uma aguinha aqui. Alguém discorda, acha que eu estou viajando na maionese. Não tem sentido, tá assim, sai daí. Não funciona assim. Não é assim que a banda toca.
Se alguém quiser falar, fica à vontade aí, tá? Ou então, não, Tarcísio, não quero não, continua esse negócio aí e vamos para frente. Fala, Tarcísio. Opa, alguém abriu o microfone. Fala, Anderson Oliveira. Anderson, beleza, meu irmão? Tudo bom? Como é que Tudo tá? bom, meu irmão? Tô bem, cara, graças a Deus. Cara, Muito feliz, de satisfação enorme, verdade, viu? você tá aqui, cara, de verdade, de verdade. Muito feliz, de Eu verdade. fico... Era só ficar calado, mas eu quero externar. Muito feliz de você estar aqui. Obrigado, meu irmão, obrigado. Você saiba que é recíproco, viu? Porque grande parte da minha jornada, você sabe que você teve grande participação e grande influência. Hoje, assim, depois de alguns anos imperando aí na área de analista, a gente está tentando ainda migrar para essa parte de liderança, mas assim, nominalmente falando, né? Porque a gente sempre teve essa coisa de trabalhar e ter aquela preocupação a mais durante a operação. E assim, só para não me alongar muito, tudo isso que você falou aí é o que a gente passa no dia a dia, né? Quando você está liderando a equipe, quando você está supervisionando uma equipe, e todos esses erros realmente você acaba cometendo, né? E é importante a gente ter realmente a ciência disso. Você vai aprendendo, lógico que a parte de dia a dia e operacional é a grande escola, mas você ter a ciência de que essas coisas acontecem e saber quais pontos atacar para melhorar isso aí ajuda bastante para a gente realmente sentar um pouco, dar uma pensar, refletir bastante em relação a como a gente está agindo na nossa operação e realmente tentar melhorar esses pontos que acabam impactando muito, não só no resultado, mas em turnover, diretamente, né, com as pessoas que a gente trabalha. Beleza? Queria só agradecer aí pela oportunidade mais uma vez, um abraço e tamo junto, valeu. Meu amigo, muito, muito pertinente assim, a tua contribuição. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Tu tá atuando no momento, tá trabalhando? Eu Tá. tô agora, né, efetivamente, eu tô atuando há um ano como líder de operações de logística. Eu tô trabalhando na Kiosk Brands agora, Bacana, cosméticos e bacana, tal. Aí é um grupo que hoje engloba a Touch Cosmetics, a Yes e a Mavia. São bacana. agora é um grupo só, né? A Kiosk Brands. Aí tô lá, dando essa contribuição aí e aprendendo todo dia, graças a Deus. Me tira uma dúvida, a última pergunta aí, aí eu volto aqui para o conteúdo, viu, pessoal? Qual Beleza. foi aquele período lá que tu passou na empresa que a gente trabalhou junto, na Florart? Na Florart O, eu o passei 2 início, anos, né? O tu entrou em início que foi, ano e saiu em que eu ano? acho, eu acho que foi 2009 para 2010. Pronto, eu peguei 2009 para 2010. de 2007 a 12, então É, todo o período que você passou eu estava lá. Pessoal, isso. estou perguntando isso, e primeiro eu perguntei se ele estava trabalhando, porque eu ia querer, inclusive, pedir a vocês que botem aí no chat, por gentileza, só isso, só uma coisa, a cidade de vocês. Bota aí a cidade. Cidade, se for alguma cidade de interior bem desconhecida, bota o estado também. Mas bota aí a cidade e o estado. Por que eu estou perguntando isso? Porque o Anderson, que acabou de falar, eu vou chegar nesse nível. E com o Anderson eu tenho total abertura para Fortaleza e Recife. Coincidente estava em Fortaleza ontem, coincidentemente. Itapecerica da Serra, São Paulo. Bom Jesus de Itabapoana, Rio de Janeiro. Algumas cidades aí que estão com a gente. Messias voltou. Messias, diz tua cidade aí, cara, por favor. Geraldo, Fortaleza. Rapaz, Fortaleza aí talvez tenha mais gente do que Recife, viu? Eu tô começando a. Vamos me mudar para Fortaleza. Não, vou dar conta agora. Então, estava em Fortaleza ontem, na verdade estava em Maracanaú. Grande Fortaleza, né? Estava fazendo um diagnóstico lá na empresa. E por que eu falei isso e pedi para vocês mudar a cidade de vocês? Paulista, sou do Paulista Pernambuco, olha aqui. Queiroz, Arujá, São Paulo. Eu tenho a impressão que eu já passei em Arujá. Eu tenho a impressão, já faz muitos anos. Eu não sei se Arujá é perto de Jaú. Eu não sei, ó, Belém do Pará. Eu não sei se é Jaú ou não sei se é perto de. Eu não vou lembrar. Eu tenho a impressão de já ter passado em Arujá. Eu devo estar confundindo, mas já há muitos anos.
Eu estou falando isso, pessoal, voltando aqui para o conteúdo, porque o Anderson é o tipo do cara que algumas coisas que eu falei aqui sobre a forma de tratar pessoas, como eu vi que ele estava aqui desde o início, e aí me veio à mente o período que a gente trabalhou, Anderson é um exemplo clássico. E eu perguntei se ele estava trabalhando, porque se ele não tivesse, eu ia dar 2 cliques aqui, mas ele está trabalhando, eu não vou. eu vou passar, é próximo de Guarulhos, aí, já. Então eu vou passar para frente, já que ele está trabalhando, não está preocupado aí com recolocação agora, não. Fica tranquilo, está de boa. Mas é um cara que, assim, mais a gente falava de futebol, mais a gente falava de coincidentemente a gente torce o mesmo time, coincidentemente. E a gente fala, cara, a gente fala muita coisa. O tratamento com ele sempre foi um negócio, por quê? Porque eu sempre vi um cara extremamente preocupado com a operação, um cara extremamente proativo. Várias vezes chegou para mim e fez, chefe, vai dar merda. Eu disse, o quê, bicho? Que merda, vai dar não, tá tranquilo. Tá não, ó, aqui, ó, vai dar merda. Eu disse, puta merda, bicho, valeu e tal. Então, assim, era um cara extremamente à frente da posição dele, extremamente acima do cargo dele. Então, um cara desse você trata diferente, cara. Você vai ficar pegando no pé de um cara desse? Você vai ficar sendo chato com um cara desse? O cara desse chega para tudo e diz, chefe, amanhã eu vou chegar 10 horas. Porra, não for todo dia? Vá lá, meu irmão, desenrola. Porque esse cara que larga de 5 da tarde já ficou até 7, 8 horas da noite 200 milhões de vezes. Então também não é que tu vai estar dando privilégio, mas, pô, o cara precisou, com certeza teve alguma situação. Então, assim, parte do que eu falei na abordagem anterior, eu me lembrei de algumas coisas em relação a antes, que é um puta profissional, é um baita profissional. Então, um cara desse você vai tratar diferente, aí, não só enchendo a bola dele, mas usando como exemplo. Não dá para tratar da mesma forma, é o mesmo Tarcísio, deixa eu ver aqui, é o mesmo Andreaso, é a mesma Ingrid, é o mesmo Fernando, é o mesmo Messias, Jonathan, Paulo Henrique, Queiroz, Rafael, Thiago, Zidane, é a mesma pessoa, só que o liderado é diferente. Aí esse liderado diferente vai ver um Thiago diferente, um Rafael diferente, entendeu? Um Paulo Henrique diferente. Então, gente, quem faz... Aí vem aquela discussão, né? O líder faz a equipe faz o líder. Cara, tá muito claro para mim que quem faz o líder é a equipe. Dependendo de quem for a equipe, vai ter um líder. Agora, tem um líder que é engessado e não abre nem com o trem. Aí esse líder mesmo faz a equipe. Faz a equipe o quê? Correr. Né? Faz a equipe se embora. Vi vários casos. Vários. E tem até hoje. Então, assim, para a gente fechar esse ponto aqui, pode ter certeza que quem faz a liderança é a equipe. Agora, o líder que não abre nem para o trem é o mesmo para todo mundo, aí esse cara ou essa mulher é diferente, paciência, não tem o que fazer. Beleza? Bom, então fechando aqui, eu acho que é o segundo, né? Acho que é o segundo ponto. Como a gente vai até 4h30 da manhã, aí tá tranquilo, dá tempo para a gente ir abordando tudo, né? Brincadeira. Então, indo para o terceiro ponto aqui, tem a eu ser mais sucinto nos próximos, o que para mim é uma imensa dificuldade, mas eu vou tentar ser, mudar tudo de imediato. Terceiro erro de quem está começando a liderar na logística. E talvez algumas coisas aqui se apliquem para tudo que for tipo de liderança. Mas o que eu posso falar, por ter vivenciado 18 anos nesse moído, nessa brincadeira, é logística. Mas se você for analisar os erros de liderança, a maioria das vezes acontece Ctrl-V. Então, o erro, chegar no cargo, já querer mudar processo, layout, regras, sem entender do histórico, achar que detona, mereço. Agora, ralei pra caramba, eu ia dizer outra palavra. Ralei pra caramba, agora quem manda aqui sou eu, papai. Quem manda aqui sou eu, meu velho. Vou mudar tudo. Primeiro, muda farda, muda horário, muda. Vai. A próxima mudança que vai ter é muito simples. É tu. Vai mudar um monte de coisa, né? Depois muda tudo, tá tudo certo. Vida de certo. Aí depois devolve todas as mudanças. Então, calma. O mais óbvio, quando você chega numa operação, é observar. Observação. Analogia de futebol, agradecendo nosso amigo aí que puxou esse assunto de futebol. Você já viu algum, principalmente os homens, as mulheres também vão conseguir acompanhar, mesmo se não gostar de futebol? É muito comum um treinador, quando chega no meio de um campeonato, não agora janeiro, como começo da temporada, quando o time está ruim, perdendo, quando não perde, apanha, aquele desespero, aquele sofrimento todo, aí demite o treinador, chega outro, né? Normalmente, no primeiro jogo, o que é que acontece? O treinador fica onde?
lá em cima na arquibancada. Ele vai fazer o quê? Observar. Claro que quando ele aceitou a proposta, ele já estudou o time, já sabe quem são os jogadores que ele vai liderar, aquele negócio todo. Mas normalmente, se for um jogo fora, ele assiste na televisão e ele vai fazer o quê? Observar. Aí, opa, ele vai ver e tal, tudo que ele tem que ver. Então, você está assumindo um time, cuidado também para passar 6 meses observando, porque aí não vai passar 6 meses, não. Vem outro para ficar no teu lugar, muito provavelmente. Né? Então, o Anderson falando aí, regra do futebol no Brasil, que muda pra caramba de time, de treinadores, times, exatamente. O Anderson Duarte, só observando, estudando uma nova estratégia, analisando as possibilidades. Exatamente. Então, isso aqui é, primeiro observa, escuta as pessoas, voltando para a logística, escuta as pessoas e entende o porquê das práticas atuais. Porque tem prática que está se fazendo ali, porque é particularidade da operação, você já vem de outro lugar. Tem muito isso. Não, porque, cara, isso é um perigo. E é chato, eu já passei por uma situação que eu disse, meu amigo, que figura insuportável. Eu internamente, eu não estou dizendo quem é, então eu posso falar o que eu quiser. Que figura insuportável. Meu Deus do céu, porque o cara chegou e ele... Não, lá onde eu trabalhava, onde eu passei não sei aonde, lá eu fazia assim, eu disse, bicho, calma. Eu pensando, né, eu não cheguei nesse nível, não. Como que ele diz assim, cara, calma, deixa lá onde tu fazia, do jeito que tu fazia lá, entende como é aqui, e aos poucos vai trazendo aí o que tu entendia, o que tu quer, essa experiência é boa para dar uma oxigenada na operação. Mas calma. Então, primeiro, observa, escuta e entende o porquê das práticas atuais. O que é comum? A gente chegar numa operação e ver algo sendo feito de uma forma muito mal feita comparado com o mercado. Muito comum. Aí o ser humano fala, não, isso aí, não, pô, vamos fazer assim, ó. Assim é legal, tá? Dá uma merda do caramba. Por quê? Porque ali é feito daquele jeito, porque tem uma particularidade. Tem situações que é atraso, tem situações que é mentalidade, a galera não conhece, é gente que está lá há 25 anos na mesma empresa, e o cara nunca vivenciou nada e faz daquele jeito porque falta de conhecimento. Mas calma, tem situações que são feitas de um jeito e ela é feita daquela forma porque é particularidade do segmento, entendeu? Hoje, no universo de consultoria, em setembro agora eu faço 3 anos, na verdade, setembro agora não, está bem longe. Setembro eu faço 3 anos, então está com 2 anos e meio aí, 2 anos e 4 meses de consultoria, e normalmente eu chego nas operações e que eu escuto é assim, ó, não, pô, mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Na maioria das vezes você vai ver, é tudo igual, cara. É tudo igual. Só que como o universo dele é aquele, e muitas vezes quando a gente está lidando com o empresário, ele só tem experiência do segmento dele, ele diz, cara, aqui é diferente. Tem que dosar também, porque tem coisas que você vai ver que é só lá mesmo, paciência. São exatamente as particularidades, né? O Zirão falou que a base da liderança deve ser pelo exemplo. Estou achando que o slide vazou, principalmente quando ele assume uma equipe que não conhece. Quando o Zirão fala de começar pelo exemplo, eu brinco que vazou o slide, eu vou falar sobre isso. Mas é exatamente isso, Zirão. Tamo junto. Eu só não lembro, Zirão, qual é a tua cidade mesmo, porque eu vi que as pessoas responderam, não sei se tu respondeu. Só manda aí de novo, por favor, para ficar ligado aqui. A maioria do pessoal eu vi que tem Rio das Pedras, São Paulo, Rio das Pedras, beleza. Eu não lembro de ter falado Rio das Pedras, não. Tamo junto. Então, cara, observa. Tem muita particularidade, tá? E tem muita oportunidade de melhoria também. Pode ter certeza disso, beleza? Outro ponto, quando for, aí beleza, observou, tá? Também não vai ficar o resto da vida observando, porque não tem condição, né? Precisa evoluir. Aí você chegou à conclusão que não, tem espaço, vou ter oportunidade, vou mudar. Muda gradual, muda testando, muda aos poucos, né? Muda com base em dados, muda ouvindo a equipe. Porque senão tu pode fazer uma mudança radical e ter o cachimbo cair, tá? A bolacha final. Outro erro, líder não tem maturidade. Não tem maturidade. Dar feedback é maturidade. Quem dá feedback? Pai e mãe. Não, filho, faço não, tá errado. Não faço não, vai para cá. Pai e mãe. Tá ali, ó, tá educando. Pai e mãe tem segurança, dá feedback toda hora. Agora, líder, quando tem pouca experiência, não tem maturidade para dar feedback. Não é que ele não ache que seja importante. Ah, não, que dá feedback é perda de tempo. Não, ele não está nem nesse nível. Porque nesse nível ele parou para analisar se realmente aquilo ali vale a pena ou não.
O líder que tem pouco tempo, ele nem nesse nível chega. Ele não tem a maturidade, o entendimento. Eu diria até capacidade e visão de que o feedback é importante. Ah, mas feedback não sei o quê, mas feedback, a gente escuta tanto falar sobre feedback. Mas tem líder que está começando que feedback, ele nem lembra nem de feedback da palavra. E não pratica. Então, só um erro. Só falar quando há problema, deixando de reconhecer acertos. Então, nem faz tanto. E quando faz, é só para criticar. É só para falar o que está errado. É só falar quando tem problema. Como evitar? Praticar feedback de forma constante, elogiando em público, corrigindo em particular, de forma objetiva e respeitosa. Eu já vi feedback assim, ó, meu irmão, esse bicho tem jeito não, na frente de todo mundo. Tem um negócio chamado empatia. Imagina tu, supervisor, na frente de outros supervisores, o teu gerente chega para tu, pega um erro teu e faz: porra, Tarcísio, eu disse a tu, pô, meu irmão, Tarcísio não tem jeito não, bicho. Olha, só me dá trabalho e não dá uma bola dentro, não acerta o gol e tal, na frente de todo mundo. Todo mundo, quando tiver resolvendo algum BO, sabe o que é que todo mundo vai lembrar? O gerente tá nem aí para esse bicho. Que moral esse bicho tem para querer? Tá entendendo? Então, assim, aí é quando a gente está sofrendo na pele. Mas imagina o inverso. Aí eu usei a empatia, né? Me botei no lugar de quem pode sofrer isso, gerado por nós, líderes. Ou seja, fazer um feedback sem ser de forma respeitosa. Hoje tem menos, cara, hoje eu vejo menos, tá? Se for olhar para 10 anos atrás, o negócio era pesado. 10 anos atrás era desmantelo. Era desmantelo. Hoje em dia tem todo um cuidado, né, com as pessoas, e que deve ter, não estou dizendo que sou contra, não. Né? Porque senão neguinho puxa o carro, vai embora, talvez envolva um pouquinho da geração. Quem for 35 mais aqui, ou 30 mais aqui, talvez concorde comigo. Né? Então, antes era guerra, antes era alguém abriu o microfone aí, não sei se quer falar ou se só escapuliu aí. Então, hoje não, hoje eu vejo um avanço. Hoje eu vejo um avanço, uma coisa com mais discrição, é uma coisa mais discreta, tá? Então, pratique feedback com constância. Avançando, gente. Focar apenas no operacional de imediato. Ah, não. Vou garantir. Cara, tem que garantir mesmo o resultado, tá? Mas precisa estar de olho para não ficar só focado no operacional, tá? Tem mais, não? Então, se preocupar apenas em apagar incêndio do dia a dia, sem olhar para indicadores ou melhorias, até rimou. Cara, tem que parar e olhar indicadores. Como a gente vai até 4 horas da manhã aqui, tá de boa para a gente falar de indicadores. Indicadores vai ser um encontro exclusivo, tá? Exatamente, a NR01 está aí, a NR1. Né? Eu acredito, eu já tenho escutado falar bem mais sobre a NR1, mais recentemente, e acho que a NR1, já estou abrindo aqui para não falar besteira, para quem não sabe, a NR1, eita, eu abri o negócio errado aqui, espera aí, porque você digitou aí NR1, e é um negócio que está muito em alta, tá? Está muito em alta, se fala muito. Minha esposa, um dia desse, estava falando sobre NR1, e ela vai fazer um curso sobre NR1. É muito relacionado aqui, ó, direitos e deveres de empregadores e trabalhadores para prevenir acidentes e doenças ocupacionais, com foco, incluindo agora riscos psicossociais. Ponto. Para não estender muito aqui. Alguém falou aí sobre NR1. Então, está muito preocupado com a mentalidade, a exposição, os danos que uma liderança pode causar para uma pessoa. NR1. Os RH estão tudo louco. Minha esposa é de RH, quem conhece sabe. Os RH estão tudo louco, estudando NR1, palestra NR1, workshop NR1. Por quê? Porque, lembra que eu falei? Nossa amiga aqui acabou de completar, me desculpe se for uma mulher que falou, eu não percebi mais, acho que foi tá aqui, deixa eu só voltar para ver quem foi aqui. Foi o Anderson que falou. Ele terminou validando o que eu falei. Nos últimos 10 anos eu tenho percebido melhor. Tá? A NR1 é mais recente, é menos de 10 anos, com muita segurança. Ou melhor, ela pode até ser mais antiga, mas está mais forte nos últimos 2, 3 anos. Então, se atualizem aí, vale a pena pesquisar, tá? NR1.
tá muito em alta, se fala muito, o RH está tudo maluco. Quando eu digo maluco, é estudando, se atualizando. Né? Maluco no sentido de buscar conhecimento, mais informações sobre NR1. Os RH estão tudo pilhado a estudar. Então, fechando aqui esse ponto, para evitar que você foque apenas no operacional, acompanhe o indicador. Ponto. Um abraço. Vamos para o próximo tópico. Esse é o primeiro passo. Quer deixar de ser, meu Deus, cara, eu estou muito operacional. Meu gestor disse que eu estou muito operacional. O RH me deu feedback, eu estou muito operacional. Eu estou achando que eu estou muito operacional. Como é que eu saio do operacional? Qual é o primeiro passo? Comece monitorando indicadores. Isso aí já vai ser um indicador, um passo bem relevante. Legal. Quais? Eu sugiro você analisar os que são mais importantes na tua operação. Eu não vou dizer aqui quais são. Como assim está sendo mais importante? Eu vou te dizer agora, se com produtividade, se o teu problema é reclamação de cliente no recebimento das cargas que tu manda para ele. Vai atrás da reclamação. Então, qual é o principal indicador? O que tu mais escuta é problema, barulho, zoada, reclamação de pessoas dentro da empresa reclamando do que os clientes estão reclamando. Então, eu vou te dizer, não, primeiro indicador, produtividade. Cara, o primeiro indicador que está gerando zoada dentro da tua operação. Ponto. Minha zoada do momento é reclamação de atraso. Cara, vai resolver atraso. Não, eu vou começar a medir a produtividade. Cara, vai ser legal. Mas se você vai começar agora, começa pelo que está tendo zoado. Tarcísio, tá tudo lindo e maravilhoso na minha operação. Eu acho difícil. Ninguém está reclamando de nada. Tá tudo, olha, o estoque não está lotado, os atendimentos são feitos no prazo, a curiosidade do estoque está ok, o meu time, a produtividade está lá em cima, aí beleza. Eu sugiro aqui a produtividade, a OTIF, a varia, a gestão de custo, beleza. Mas se for uma operação que eu acho muito difícil que ela esteja tão redondinha assim, não tem problema. Estatisticamente, não é muito comum. Então, se tu vai começar agora, você não está fazendo nada de indicador, você vai começar agora, vai pelo que está doendo. Tá? Eu não vou tomar um remédio para resolver um problema na perna, se nesse momento o que está doendo é a minha cabeça. Eu vou tomar um problema. Desculpa aí, talvez não seja a melhor analogia, não. Mas vocês entenderam. Então, começa a medir indicadores, registre ocorrências e pense em soluções a longo prazo. Como assim registre ocorrências? O que é que tu tem de problema na tua operação? Que, na verdade, não é monitorado ainda por indicador. O melhor caminho é indicador. Mas, se tu tem problema dentro da tua operação, começa a registrar essas ocorrências para poder ter a visão disso e buscar soluções. E pense em soluções de longo prazo. Por que longo prazo no mundo que é tão dinâmico que tudo se resolve com tanta velocidade? Porque a gente costuma resolver o problema. Exemplo, um cliente reclamou de alguma coisa. O que é que a gente resolve? O problema desse cliente. Óbvio. E eu vou resolver o problema de quem? Do presidente da empresa? Eu vou resolver o problema do cliente. Né? Legal. Só que a gente resolve e não entende o que aconteceu para poder evitar que aconteça de novo. Aí amanhã, sabe o que é que você está resolvendo? O problema de outro cliente que foi causado pelo mesmo problema do cliente anterior. E daqui a 30 dias, tu vai estar resolvendo o quê? O mesmo problema de um desses dois clientes. O que é que eu estou querendo dizer? A gente não percebe isso, tá? E eu também não estou falando aqui que eu sempre fui bam desse aspecto. Agora que eu estou parando, montando um conteúdo e vou passar para vocês, é que a gente começa a revisar o que é que a gente cometeu de erro. A gente está falando aqui de erro. Então, o Paulo Henrique está falando aqui, tem que atuar na causa raiz do problema. Isso é pensar em soluções a longo prazo. Como assim longo prazo? Então só vou pensar nisso daqui a 6 meses. Não. Quando você vai atuar na causa raiz, como o nosso amigo falou aí, leva tempo. Aí você resolve a bronca do cliente logo, eu não estou dizendo para resolver nada de cliente a longo prazo. O Girão mandou alguma coisa aqui, eu vou ler rapidinho. Eu não estou mandando você resolver. Você resolve a bronca do cliente, porque tem que resolver a bronca do cliente, mas vai entender o que foi que causou para que isso não se repita. Aí essa análise leva mais tempo. Agora, eu não posso atuar na causa e deixar os clientes lá esperando. Aí ferrou, não vou demandar nisso tanto, vocês entenderam. E a gente tem essa opção, senão vem zoada com muito mais frequência. O Zirão falou aqui, já fui líder por 5 anos e gerente de comércio por 3 anos. Hoje trabalho na execução e análise de inventário. Confesso que não almejo mais liderança. Está muito difícil liderar hoje. Algumas empresas têm políticas que travam o líder. Aparentemente aí a experiência que o nosso amigo Zirão teve
não foi das melhores. E vou dizer uma coisa para vocês: ele não está sozinho, tá? Já escutei, inclusive no encontro anterior, se vocês assistiram a gravação, e sinceramente, tá? Não estou querendo aqui visualizações, não. É para a gente ficar na mesma página. Eu recomendo que não hoje, porque vai terminar aqui, não dá mais tempo. Precisa descansar um pouquinho, né? Mas botem no radar, assistir o primeiro. E teve gente que falou que eu estou aqui para me atualizar, para saber o que está rolando, quais são as mentalidades sobre liderança, mas eu não quero mais liderar. Né? Então, assim, pode ser que saia gente em massa daqui agora, né? Eu não estou incentivando. Mas sabe o que, é que pode acontecer? Você não querer mais a liderança cair no teu colo. Olha a bronca. E tu não está preparado. Então, quando eu digo, pode ser que você diga, não, não quero não. É muito difícil. A gente está numa empresa, aparecer uma vaga de liderança, a gente ser promovido, alguém fazer o convite e a gente não aceitar. É muito difícil. A não ser que você saia da empresa, vai fazer uma, como é que chama a expressão que ela usa? Transição de carreira, e aí você diz, eu não quero mais liderar. Beleza. Que aparentemente é o que o nosso amigo está falando. Né? Mas no normal, quando você está dentro de uma empresa que aparece uma oportunidade, você não recusa, você aceita. Né? Então, mas como é que foi a preparação, né, para ter esse cargo de liderança? Se eu não perdi as contas, a gente vai agora para o quinto erro. Deixa eu só ver aqui. É o último. Rapaz, voou. É o último. Então, o último erro, falta de postura e coerência. Erro, exigir disciplina. Chegou alguém agora. Marcos César. Exigir disciplina que o próprio líder não cumpre. Exemplo, pontualidade primária. Né? Uso de EPI, vi demais uso de EPI. Aqui, ó, exemplo, operação que não podia estar com relógio. Aí a liderança usando relógio. Poxa, aí a empilhadeira ou qualquer coisa, na indústria isso, tá? Qualquer coisa que tiver de acidente, quando for, o acidente for acontecer, ele vai dizer, eita, peraí, é uma liderança, então não vou fazer um acidente, não. Só faço acidente com operação. Não tem isso não, amigo. Se não é para usar adorno, se é para usar EPI, se tem que ser pontual, se existem regras, é para todo mundo. Então, não, mas eu sou líder. Eu posso vir de tênis. Eu sou líder, eu posso vir de sapatênis. Eu sou líder, eu posso vir de sapato social. Tá, beleza. Aí a empilhadeira passar por cima, o teu pé vai dizer, peraí, esse pé aqui é de um líder, não vai amassar não. Vai não. Vai não, não vai não. Teu tênis vai proteger teu pé. Então, assim, a regra, exemplo, cara. Exemplo. Fardamento. Tem liderança que tem fardamento. Mas é liderança, então não usa. Mas eu tenho aqui, se chegar sem farda, não passa no portão, não é assim? Porra. Então, primário. Falta de postura e coerência. E um dos erros é exigir disciplina que a própria liderança não cumpre. E aí, quando eu brinquei que o slide vazou, né? Foi que o nosso amigo falou aqui que ser exemplo. Cara, quando você bota o conceito de liderança, e no encontro anterior, que tem um vídeo disponível, eu falei qual é a minha visão de liderança. Para não mandar vocês assistirem lá, uma coisa que eu posso dizer aqui de forma sucinta, para mim, liderança é o equilíbrio entre os interesses da empresa e das pessoas. Ponto. Um abraço, até mais, boa noite. Peraí, Tarcísio, que danado é isso? Estou falando isso muito rápido. Para mim, liderança. Se você botar no Google o que é liderança, vai aparecer pelo menos 500 mil resultados. Ou seja, 500 mil posts, publicações falando sobre o assunto e dando uma visão do que é liderança. A minha, a que eu mais acredito, a que se perguntar em qualquer momento da minha vida, eu vou dizer, a não ser que eu mude, mas hoje é assim que eu vejo, é que a liderança é o elo de ligação entre os interesses da empresa e os interesses das pessoas. Se você... Aí aqui acaba o meu conceito, que é que eu acredito. Aí vai a minha opinião, porque eu penso isso. Se eu só defender os interesses da empresa, vai dar ruim para mim. Se eu só atender os interesses da... Aí é o carrasco, né? É mais comum o carrasco defender os interesses da empresa. Se eu só atender os interesses da equipe, aí é o paizão, vai dar ruim para mim. Então, para mim é o quê? É o equilíbrio, é o elo entre esses dois interesses. Vai ter hora que eu vou ter que fazer assim, puxar mais para a empresa e apertar mais a equipe. E vai ter hora que eu vou dizer, meu chefe, vamos olhar para cá, meu patrão, aí, digamos que eu sou supervisor conversando com o meu gerente, eu gerente conversando com o meu diretor. Vamos arrumar uma premiação aqui, vamos fazer um negócio, vamos liberar uma cesta básica aqui, vamos fazer um ziriguidum aí pro time. Tá? Então, eu estou fazendo o quê? Botando
o time em prioridade. Tem hora que eu digo, galera, a gente vai ter que vir domingo. Deu ruim, eu ia para a praia, eu não ia fazer nada, eu ia ficar com a minha família, mas a empresa está no cenário que a gente precisa vir. Então, nesse momento, eu fui o quê? Fui preso. Então, para mim, liderança é isso, cara, é equilibrado. E aí, dentro disso, a gente precisa fazer o quê? Ser exemplo. Para mim, esse é o melhor conceito de liderança. E aí, esse é o certo, esse é o único, esse é o que eu acredito. É o que, na prática, eu tentei fazer. Né? E sempre que foi preciso, foi o que eu fiz. Beleza? Então, ser exemplo, a equipe... E, um detalhe, tá? Não adianta falar, não, papai. A equipe faz o que você faz. A equipe não faz o que você diz para ser feito. Mas nem a pau, velho. E aí não é Tarcísio que está dizendo, não. É o ser humano que é assim. Se você diz para fazer o que você faz, porra, como é que o cara vai argumentar? Não, esse bicho aí está falando isso, mas ele nem faz. Faz não, pode analisar. É exatamente assim que ele faz. Agora, se você diz uma coisa para a galera fazer que você não cumpre, meu irmão, não vão fazer. Ou vão fazer PUTO da vida. Entendeu? Muito. Eu estou me policiando aqui, porque quem me conhece sabe que eu solto palavrão para caramba, mas aqui não é o melhor ambiente do mundo, né? Pode estar sendo deselegante. Mas eu estou me policiando muito, porque eu solto, eu gosto. Não que seja bonito, né? Mas eu solto. Então, pessoal, 21 horas e 18 minutos, considerando os 10 minutos que a gente deu de tolerância aí para a galera ir entrando, 1 hora e 8 minutos de bate-papo. Eu tentei fazer em 1 hora, mas escapuliu aí alguns minutinhos. Mas eu queria abrir para comentários. O Anderson está falando aqui, aí pode ser você abrindo o microfone, pode ser você mandando aqui no chat, eu leio e respondo se for o caso. Espaço aberto para perguntas, debates sobre o que quiserem, né? Primariamente liderança. Temos que ser realmente exemplo constante para a equipe. As duas palavras-chave nessa frase aí é exemplo constante, né? Ou seja, ser exemplo. Não adianta ser exemplo uma vez na vida, né? Primeiro, tem que ser exemplo. Segundo, não pode ser uma vez na vida, né? Tem que ser constante. Então, Tarcísio? Anderson... Opa, Rocha, meu amigo. Rapidinho, só mais, Fica à mais vontade, uma fica à dica. vontade. Assim, a gente falou tudo o que a gente vive aí nessa área de atuação, quando a gente fala em liderança, supervisionar equipes e tal, e um exemplo que aconteceu comigo nessa última experiência, nessa minha experiência atual, eu entrei lá como analista, aí a liderança, quando eu cheguei lá, já estava um pouco conturbada em relação justamente a essa questão entre elo e dos interesses da empresa e do que a equipe queria, e muita discordância, e aí acabou tendo essa mudança meio que brusca, vamos dizer assim, na liderança. E aí a vaga meio que caiu no meu colo. Na época, o grupo era formado por 2 marcas, hoje somos 6, 4 em andamento já com bastante ênfase, né? E mais 2 já sendo incorporadas aí. E aí, quando a vaga caiu no meu colo, à época, eu tinha 3 separadores, 2 conferentes e 1 assistente de faturamento. Hoje somos 10 separadores, 3 conferentes, 1 analista, que na verdade não tinha essa vaga. Quem criaram essa vaga para mim por conta do meu currículo quando eu entrei lá. E, cara, a empresa nesse meio tempo ela teve um crescimento absurdo em todos os segmentos. E-commerce, operacionalmente falando, né? Todas as demandas cresceram absurdamente. Até pela inclusão das marcas também, que chegaram para agregar. E aí, nesse meio tempo, eu também estava nessa adaptação, nessa questão de deixar de ser mais operacional e entrar efetivamente nesse rumo da liderança. E
se a gente tivesse tido esse Masterclass antes, eu não teria passado por bastante coisa que eu passei. Mas, cara, assim, a gente sabe, a gente tem muita vivência, tem muita experiência, a gente fala logisticamente falando, né? Que a gente já passou por muita coisa, você sabe disso. Mas quando você tá lá, quando você bota a capa do Batman, vamos dizer assim, meu irmão, é completamente diferente. É completamente diferente. A virada de chave, ela precisa acontecer gradual, mas exponencial. Você não pode também fazer a coisa virar de uma vez só e também não pode ter um ritmo desacelerado para as coisas, né? Você tem isso, exatamente, tem que ter essa balança, esse feeling de equilíbrio. E, meu irmão, a gente devia ter tido mais tempo para poder ter feito essa. Porque eu vou aproveitando, teria passado por um monte de coisa. Aproveitando essa tua fala, apesar de estar embaçada aqui a imagem, e não está aparecendo tudo, porque tem mais para cima e tem mais para o lado, tem vários livros aqui. Tem de tudo aqui. Sabe quantos livros eu li? Vê, se liga no que eu vou dizer. Sabe quantos livros eu li para preparar esses slides? Você não tem ideia. Quantos livros eu li para preparar esses slides? Zero. Entendi. Ou seja, a forma que eu falei dá uma impressão de que 1 em 5, né? Zero. Sim. Zero livro. Sabe por quê? Porque é o que a gente vivencia, velho. É verdade. Entendeu? É o que vivencia. Tem algumas pessoas que eu já recebi o feedback e a gente fazendo treinamento, fazendo palestra e tal. Mas, cara, é incrível. E aqui não é vaidade, não. Quem me conhece, desculpa a expressão, posso nem dizer, não vou dizer não. Eu tô para vaidade, né? Mas quem me conhece sabe que eu sou muito simples. Mas, cara, eu recebo situações aqui de acabar um treinamento. Eu fiz uma palestra uma vez para a Camax, mais de 100 pessoas nessa palestra, e várias pessoas vieram conversar comigo e fez assim, cara, eu vou voltar para o que antes está falando e vou fazer link com o que antes está falando. Fez, cara, o massa de ouvir tu falar, pô, é porque isso que tu está falando, a gente passou ontem. Isso que tu tá falando hoje de manhã, tava um rolo do caramba sobre isso. Então, assim, cara, a gente vivenciou, né? Então, quando você fala assim, era pra gente ter essa masterclass há mais tempo, isso me remete, Anderson, sabe quanto tempo faz que eu tomei essa decisão de fazer esse encontro toda quinta-feira, 1 hora antes da gente começar? Sabe por quê? Juro, não estava no planejamento. Eu disse, meu amigo, vamos para cima. Sabe por quê? Porque quando eu estava revisando, que os slides já estavam prontos, quando eu estava revisando 1 hora antes da gente começar, eu parei assim, eu disse, meu irmão, a última vez que eu fiz esse negócio foi dia 11 de novembro, eu estou fazendo agora, eu vou fazer quando a próxima? Eu disse, já sei, quinta que vem. Eu disse, a gente vai se encontrar toda aqui. Cara, não sei que eu abro aqui, ninguém entra, você, beleza, valeu, fecha e vamos embora. Aí não tem. Aí, paciência, vou falar para mim, aí deixa quieto, não precisa, né? Eu que preparei material. Mas, cara, tem que ser toda quinta, por quê? Porque hoje sou eu falando aqui, mas quando vocês abrem o microfone e falam também, eu aprendo pra caramba, entendeu? Então, cara, tá definido. Então, valeu, Anderson, tua participação aí. Tem uma observação aqui do Zirão, a prova de fogo de um líder, eu acho que é quando ele vai promover um colaborador, isso é bacana. Se ele promover alguém sem levar em conta a meritocracia, ele começa a perder o time. Bom, eu fico feliz de ler isso que o Zirão falou aqui, porque isso que ele falou é tão relevante que, como a gente vai até 4 horas da manhã, aí beleza, dá para a gente comentar o que ele falou aqui, porque o que ele falou aqui agora vai começar do zero. Vai começar do zero. Cara, promover pessoas, brincando, gente, quem chegou depois está levando o pé da letra, a gente vai até 4 horas, mas a gente já está indo para os finalmente. Está indo só por debate aqui. Quando ele fala aqui de promover, sem levar em consideração, eu falei que até 4 horas da manhã alguém saiu. Estou brincando, gente, está encerrando já. Então, quando ele fala em meritocracia, eu já vi muita promoção pela simpatia, cara. Nossa, aí, como eu disse, aqui a gente vai ter que ir até 4 horas agora. Mas, perfeito, Zirão. Você precisa realmente usar meritocracia, ou seja, cara, ser justo. Né? Cara, pensa na expressão empatia e vai se resolver muita coisa sobre liderança. Acabou. Tarcísio, o problema é teu. Resolve tudo com uma palavra, empatia, em relação à liderança. Porque quando você está lidando com pessoas, muito do que você vai fazer, se você parar de ser mesmo, e não é fácil, tá? Eu estou dizendo que é uma palavra, não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou aqui também para tentar dar dicas.
Então, se você parar assim, já leu o que o Paulo Henrique mandou. Se você para assim e dizer, bicho, como é que eu faço para tentar acertar o máximo? Se coloca no lugar. Se fosse você, numa situação que você vai ter que fazer agora, se fosse você, como é que você queria que fosse feito? Se fosse você. Exemplo, você queria que alguém fosse promovido no teu lugar sem mérito nenhum? Então, por que tu vai promover alguém sem mérito nenhum? Ou de bolo, ou sem critério, ou sem parâmetro, ou sem regra, ou sem transparência. Só uma história aqui para não render muito. Teve uma vez que eu era coordenador de planta e surgiu uma vaga para coordenador geral. Com muita segurança, eu contei isso no vídeo anterior, mas foi em novembro. Vídeo não, encontro. É porque toda vez eu penso no vídeo que está lá gravado. Resumindo, 30 segundos eu resolvo isso aqui, rápido. Vaga para coordenador regional, eu era coordenador de planta, ou seja, ia ser um up. E aí eu disse, é minha, acabou, essa vaga é minha. Todos os critérios aqui, nenhum dos coordenadores faz o que eu estou fazendo, e essa parada é minha. Resumindo, não foi. Tinha um requisito que precisava, que eu não tinha, e eu não sabia, e tinha um dos coordenadores que tinha, e o cara foi escolher. Eu fui bater na sala do gerente que fez o processo. E fui com muita tranquilidade, com muita certeza de que eu não ia fazer motim, não. Eu ia para saber o que é que eu precisava para desenvolver para na próxima ser eu. Eu cheguei na sala do chefe e disse, resumindo, chefe, o que é que foi aí que não fui eu? O que é que eu preciso fazer? Pô, o que é que eu não tenho que esse cara tem e eu quero correr atrás? O gerente fez assim, terminou. Primeiro me desmontou ainda. Eu sou enérgico hoje, na época, meu Deus do céu, era 200 vezes mais. Ele fez, simples, ele é de TI, você não é. Ele está na logística, mas veio de TI e tem uma experiência no que eu vou fazer daqui para frente com essa função e que você não tem essa experiência. E eu preciso mais de um cara de TI do que um cara de logística. E ele está na logística, tem a visão da logística. E for de TI, eu vou ganhar anos-luz de velocidade. Eu disse, um abraço. Acabou. Não tem o que discutir. Acabou. Mas, assim, foi meritocracia, cara. Foi um processo, foi discutido. E se fosse por conhecer, ia ser eu, tá? Porque eu conheci esse gestor há muito, mas muito tempo. Não é difícil aqui as pessoas saberem do que eu estou falando, eu vou até avançar. Então, assim, cara, meritocracia, meritocracia. O Paulo Henrique falou aqui, eu trabalhei em uma determinada empresa, aí entre parênteses eu diria, longe de me dizer o nome, onde nos primeiros dias me falaram a seguinte frase, tudo que você aprendeu na faculdade sobre logística, isso. Na verdade, eu faria uma pergunta diferente. O que você aprendeu na sala de aula? Você lembra? Porque, cara, é muito distante, cara. É muito distante. A distância entre o que a gente vê em sala de aula e o que a gente vê na prática é muito distante. E vou ser sincero, é por isso que eu recebo esses feedbacks, lá vem eu, vaidoso, né? Massageando meu ego. Besteira, não tem nada a ver. É por isso que eu recebo tanto feedback, porque, cara, tem coisas que dá na faculdade que eu não sei fazer, não, pô. Não sei fazer, não. Sei, porque minha maior faculdade foi prática. E graças a Deus, eu consegui atingir 2 gerências e hoje estou como consultor e estou bem satisfeito com a minha carreira. Eu acho que a maior faculdade é prática. A maior faculdade é prática. Não deixe de fazer curso, não deixe de fazer faculdade. Não. Por quê? Porque isso aí não é para você usar lá dentro, porque senão nem abre portas. É que nem quem não tem o ensino médio hoje, já é quem não tem faculdade. Ah, tem faculdade não, beleza. Ah, mas tem muita experiência, bicho. E eu já vi, caso real, tem faculdade, não é? Pode participar, não. Não, mas eu já lancei foguete. Bicho, tu pode ter ido dentro do foguete, ir para a Lua e voltou. Não vai, tem que ter faculdade. Então, não estou dizendo não estude, eu só estou dizendo assim, é bem distante. E aí eu concordo com o Paulo Henrique. Pessoal, parada para o café, a gente volta, vamos até 5h15 da manhã, já mudou o horário. Meus amigos e minhas amigas, vamos encerrando. A gente precisa renovar as energias, descansar, que amanhã é sexta e ninguém muda isso. Então, o que ia ser no final, eu reforço, o que foi dito no começo, eu reforço aqui no final. Se você está assistindo gravado e chegou até aqui, eu já disse no começo, mas eu reforço aqui. A gente vai estar junto toda quinta-feira. Além do compromisso que eu assumi com todos que estiveram aqui, eu estou assumindo com quem está assistindo gravado. Toda quinta-feira, eu que me vire. Palavra dada tem que ser cumprida. Toda quinta-feira a gente vai estar aqui falando sobre liderança. E se você chegou, não sei como, aqui nesse vídeo, para quem está assistindo gravado, e não sabe o que nada que está acontecendo, na descrição tem um link
para o WhatsApp, onde você vai poder participar da jornada da primeira liderança na logística. Não é curso, não é para te vender nada, é para você participar praticamente de uma comunidade que a gente está desenvolvendo, com foco em liderança na logística, para quem está começando. Então, se você chegou até aqui, se você chegou no final, se você está assistindo gravado, entra no grupo que está na descrição, vem-se embora aprender e vem-se embora ensinar também sobre liderança, beleza? Pessoal, tamo junto. Valeu aí, valeu demais. Fique à vontade aí para deixar as impressões. Tarcísio, diminui esse tempo. Tarcísio, está muito longo. Tarcísio, é mais cedo. Tarcísio, é mais tarde. Desce o sarrafo aí no que tiver que melhorar também, para a gente ir melhorando aqui, mas o compromisso está público. Quinta-feira, 8 horas da noite. Se você tiver um casamento, marque para sexta, porque quinta é para a gente estar aqui. Beleza? Somente eu estou concorrendo com um casamento, coisa pouca. Beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu de verdade. Andreaso, deixa eu ver quem está aqui com a gente até o final. Obrigado pelas palavras, viu, Andreaso? Você é demais, cara. Você é maravilhoso. Muito obrigado. Sempre generoso quando eu estou no Ceará. Anderson Duarte, Anderson Oliveira, Andreaso Aragão, Fernando Rodrigues, Geraldo Souza, Jonatas Soares, Marcos César Oliveira, Messias Batista, Paulo Henrique, Tiago Rafael, grande Tiago Rafael, coisa boa você aqui com a gente, meu amigo. E Zirão Pontes. Galera, porra, vocês terem ficado aqui até o fim, para mim é um feedback arretado. Vocês são muito gentis, viu? Eu falando um monte de besteira aqui, vocês ficando até o final. Brincadeira. Tamo junto, galera. Forte abraço. Vou me despedindo. Até quinta-feira e até qualquer momento lá no grupo. Tamo junto.